De tudo. Valeu, Adriana! Agora, ouvinte sociedade, nós estamos ali, ó, presta atenção, às 7h22, viu, doutora? Nós vamos, então, até às 8h02, né? Porque nós prezamos aqui pela lisura do tempo, né, que foi dado ontem para a candidata entrevistada ontem, Daniela Borges, o mesmo tempo para a senhora, tá? Então, ontem começamos rigorosamente 7h20, fomos até 8. Hoje, 7h22, vamos até 8h02. Sociedade Entrevista. Aqui, olha aí, doutora Ana Patrícia, nossa entrevistada de hoje. Ela é advogada, ela é candidata à presidência da OAB Bahia, né? E hoje é a nossa entrevistada com Sabatina Sociedade também. Doutora Ana Patrícia, bom dia. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Muito bom dia, estou muito bem e feliz por estar aqui na Rádio Sociedade nesta oportunidade de participar de uma sabatina tão importante. Ana Patrícia Dantas Leão, candidata à presidência da OAB Bahia, ela é advogada, né? Qual a sua especialidade, doutora? Direito familiarista. Então, tem tudo a ver com separação, com filho, divórcio, com divórcio, guarda, né? Pronto. Partilha patrimonial. A senhora nasceu em Salvador? Nascida e crescida na cidade de Salvador. Salvador. Quantos anos na advocacia? 22 anos. 22 anos na advocacia. E por que essa candidatura à presidência da OAB Bahia? Na verdade, trata-se de um chamado do meu grupo. Eu participei das eleições em 2021. Nessa eleição 2024, o grupo me buscou muito para que eu voltasse a este pleito. Eu pensei muito se eu voltaria a disputar uma eleição que é tão polarizada e tão injusta. É um processo eleitoral injusto, antidemocrático, extremamente violento. Mas alguns motivos me fizeram tomar essa decisão. Primeiro, o meu compromisso com a advocacia, a responsabilidade com os votos significativos que eu tive no último pleito eleitoral e, sobretudo, que o não participar significa concordar e contribuir para a permanência de um projeto que se revela falido e sem qualquer compromisso com a advocacia. Então, eu preciso estar neste projeto, liderando a advocacia e buscando condições melhores para todos nós. A senhora fala aí de um projeto injusto, falido, antidemocrático. Por que a senhora está falando tudo isso? Vamos separar. Eu disse um processo eleitoral injusto, uma gestão falida. Por quê? Veja, nós temos um processo eleitoral em que a Ordem dos Advogados do Brasil reduziu o tempo de campanha para 30 dias, no apagar das luzes sem comunicar. Esqueçamos OAB e pensamos no processo eleitoral comum. Pense a possibilidade de qualquer candidato na eleição municipal ou estadual, que é o caso nosso estadual, só poder se declarar candidato, só poder se encontrar com os colegas para apresentar projetos e propostas 30 dias antes da data da eleição em um estado como a Bahia, em que nós temos 37 subseções. É um processo eleitoral extremamente antidemocrático, mas não para por aí. No Brasil inteiro, a orientação foi no sentido de que as eleições fossem virtuais, onde qualquer advogado do seu computador ou do seu celular poderia votar. A Bahia já testou a eleição virtual na disputa do 5º Constitucional e foi muito bem sucedida. A Bahia optou, contrariando uma tendência nacional, por realizar eleições presenciais em uma data no meio de um feriadão, no estacionamento de um shopping e no interior reduziu a quantidade de urnas eletrônicas, de maneira que nós vamos ter colegas que, caso desejem votar, terão que percorrer mais de 100 quilômetros. Veja a quantidade de dificuldade criada pela ordem para reduzir o colégio eleitoral. E não para por aí. Historicamente, na verdade, só advogados adimplentes com anuidade podem votar. Mas, historicamente, no período eleitoral, sempre se permitiu o parcelamento
através de boleto bancário. Nesta eleição para o pleito de 2024, somente através de cartão de crédito, em uma advocacia que é considerada a mais pobre do Brasil. Então, veja por que um processo antidemocrático e também não para por aí. Nós temos uma comissão eleitoral que ela é composta por indicações da presidente, uma comissão altamente parcial em sua maioria, não na sua integralidade, porque tem um ou outro que está ali se esforçando para fazer um processo imparcial, mas a maioria da comissão eleitoral está a serviço da diretoria da OAB. Então, de um modo geral, o processo eleitoral ele é violento, ele é injusto e ele é construído para impedir uma oposição. Às 7h mais 28 minutos, ouvinte de Sociedade, estamos entrevistando Ana Patrícia Dantas Leão, candidata à presidência da OAB Bahia. A senhora hoje, né, tem aqui, né, sugestão da nossa produção, e eu valorizo também, a senhora mencionou a criação de entre aspas, piso ético salarial para advogados. O que vem a ser esse piso ético salarial? Meu amigo, a Bahia é o único estado do Brasil que não existe um piso, um valor mínimo para pagamento do advogado, sobretudo do jovem advogado que inicia a carreira. Diante desta inexistência, nós temos advogados percebendo valores variados, R$500, 800, 1.000, um salário mínimo. Então, é necessário que a ordem estabeleça um piso, um valor mínimo para a contratação deste profissional. Eu volto a dizer, a Bahia é o único estado no Brasil que não tem. O piso, ele pode ser estabelecido por 3 maneiras. Por lei, que depende da Assembleia Legislativa e do governador do estado da Bahia. Existe esse projeto desde 2015, mas até hoje não foi sancionado por acordo ou convenção coletiva ou até dissídio, mas é necessário que exista sindicato de advogados e de sociedade de advocacia, o que nós também não temos na Bahia, ou pelo caminho mais objetivo e direto, que depende única e exclusivamente da vontade política do presidente ou da presidente da OAB, que é, após discussão de um valor que seja possível aprovar no Conselho Seccional, para que este piso seja inserido na tabela de honorários e, a partir daí, o descumprimento, a inobservância deste piso significa infração ética disciplinar do advogado ou da sociedade que contrate pagando abaixo do valor estabelecido na tabela. Então, as consequências são graves para o descumprimento. E a Bahia não tem. Em junho deste ano, um grupo de conselheiros da atual gestão apresentou o projeto de inserção de um piso ético na tabela e a atual presidente e candidata à reeleição, ela excluiu o piso ético da tabela, submetendo aos conselheiros a aprovação do projeto de atualização dos valores que já existiam, dos serviços da advocacia, né, consulta, valor de ação de alimentos, mas excluiu o valor de um piso ético salarial. 2 dias depois, ela faz um vídeo dizendo: vamos fazer um projeto para a jovem advocacia. A jovem advocacia precisa ser bem remunerada. E ela excluiu esta possibilidade do jovem advogado não ser explorado e não receber valores de honorários abaixo de um valor minimamente razoável. Nós temos, sobretudo no interior, colegas... Eu tenho uma rodada interior nesses 30 dias, né? Porque a ordem reduziu para 30 dias a campanha, o tempo de campanha. E antes, qual era o tempo? Eram 3 meses. 3 meses. Reduziu para 30 dias. Então, nós temos 30 dias para correr o estado da Bahia, mas não tem problema, nós vamos correr. Nós estamos indo para todas as subseções, nós estamos vencendo os obstáculos. Eu não tenho o perfil de ficar reclamando. Eu enfrento. São 30 dias, então vamos correr nos 30 dias. E esses 30 dias têm sido muito valiosos para ouvir os nossos colegas. E nós temos colegas que recebem R$ 2,50, pagos por sociedades de advocacia para avaliar processos. Temos colegas recebendo R$ 10 para realizar uma audiência. Então, observe que nós não temos uma ordem próxima do advogado a fim de fiscalizar o descumprimento da tabela de honorários
e penalizar, se for a hipótese, aquele colega ou aquela sociedade que está pagando honorários abaixo do valor estabelecido pela própria ordem. Então, nós precisamos de um piso e vamos ter um piso, e nós também precisamos de uma cultura de conscientização de toda a sociedade da advocacia, no sentido da necessidade de se observar a tabela, porque a tabela tem que ser observada não apenas pelo cliente que nos contrata, mas também pela própria advocacia que contrata colegas da advocacia, sobretudo os jovens colegas da advocacia. Doutora Ana Patrícia Dantas Leão, candidata à presidência da OAB Bahia, nossa entrevistada sabatinada de hoje, aqui no Sociedade Urgente, com Adelso Carvalho. Doutora, tem pergunta aqui, né? Assim como eu abri ontem para pergunta, hoje também. Adelso Carvalho, pergunte à entrevistada, candidata à presidência da OAB, a OAB Bahia é subordinada à OAB Nacional? Caso seja, o que fazer para não viver dessa subordinação? A OAB Bahia de hoje, sim, mas nenhuma instituição é subordinada ao Conselho Federal. Todas as seccionais, elas compõem o Conselho Federal com autonomia de proposição, autonomia de voto. Então, a condição de subserviência é uma opção política do presidente da ocasião. Hoje, a OAB da Bahia, ela é subordinada, mas isso não é um imperativo. A ordem, ela é independente por essência, por natureza. Isso vai depender do posicionamento adotado por cada presidente. Hoje, sim, mas não é um imperativo, uma obrigatoriedade. Todo presidente pode votar as proposições apresentadas pela diretoria do Conselho Federal, aprovando ou discordando. Todo presidente de ordem pode apresentar pautas que sejam simpáticas ao presidente ou que sejam desagradáveis ao presidente. Então, assim, a postura de independência depende da natureza do presidente da seccional. Hoje, nós temos a OAB da Bahia completamente subordinada, não apenas ao Conselho Federal, mas ao próprio Poder Judiciário. Por falar em Poder Judiciário, caso a senhora chegue à presidência da OAB Bahia, como a senhora pretende enfrentar esse grave problema, falta de juízes na Bahia, comarcas, né, que não existem mais, e fora a ausência de juízes, também de servidores, e também um outro problema que a gente está analisando, eu falei desse assunto aqui mais cedo, e 3 cidades se manifestaram sem delegacia funcionando 24 horas, e algumas cidades que não têm delegado e não têm servidor. Inicialmente pelo diálogo. Nós vamos apresentar o Pacto pela Justiça no Estado da Bahia, à presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado da Bahia. E o que vem a ser o Pacto pela Justiça na Bahia? Nós temos hoje um poder judiciário que ele se apresenta acanhado, desestruturado, para a extensão do nosso Estado, para a complexidade das demandas e a quantidade das demandas. Nós temos a compreensão de que nenhum presidente, por mais boa vontade que ele tenha, ele vai conseguir sozinho resolver esse problema da desestrutura do Poder Judiciário, porque falta recurso. Então, nós precisamos de um pacto, de uma união na Bahia, para que nós possamos utilizar dos recursos que já existem, mas que, por lei, não podem ser vertidos para custeio, que é justamente essa reestruturação, a fim de que o presidente possa, com a autorização legislativa, com a sanção do governo do Estado da Bahia, utilizar de recursos próprios, mas que, por lei, tem outra destinação para reestruturar. E eu vou explicar. O Tribunal de Justiça da Bahia ele possui 3 fontes de arrecadação. A primeira, que é o repasse anual que o governo faz para o Tribunal de Justiça. Esse repasse é feito em todo o Brasil, por todo o governo, para todo o tribunal, por conta de uma lei. Né? Por conta de uma lei complementar. Esse repasse significa 6% da receita corrente líquida anual. Desses 6% que vai para o tribunal, esse valor ele é destinado para custeio. E o que é o custeio? É o pagamento da folha de juízes, servidores, mas o presidente fica limitado, dentro desses 6%, a utilizar até 5,7%, que é o limite prudencial. Quando chega no 5,7%, é como se acendesse uma luz amarela, dizendo, olha, chegou no limite,
A partir daqui, o presidente pode incorrer em crime de responsabilidade. O Tribunal de Justiça do nosso Estado já está neste limite. Então, ele está engessado no sentido de conseguir reativar comarcas, de conseguir realizar novos concursos. Então, tudo é muito difícil, sem necessidade, conseguir realizar sem suplementação orçamentária, limitado aos 6% que ele recebe. Existe uma segunda fonte de recurso, que são os aluguéis dos prédios, mas é muito pouco, pequeno, não é suficiente para reestruturar o Poder Judiciário. Mas o Tribunal de Justiça tem uma terceira e importante fonte, que é a arrecadação das custas judiciais e extrajudiciais, que, por lei, também não pode ser utilizada para o custeio, que é o pagamento da folha de servidores, mas pode ser utilizado para outras finalidades, né? E aí está a grande pauta da nossa chapa Muda OAB. Nós precisamos da união dos poderes do Estado para que o presidente possa utilizar de parte destas custas a fim de reestruturar o Poder Judiciário. Porque se as custas são a causa para poder prestar a jurisdição, a condição para prestar a jurisdição, não tem o menor sentido que esta arrecadação não seja ela, no todo ou em parte, utilizada para a atividade fim do Estado, que é justamente prestar justiça, prestar jurisdição. Então, o Pacto pela Justiça, que é um projeto que eu já elaborei desde 2018, e desde 2018 eu tenho apresentado aos respectivos presidentes da OAB, mas nenhum deles quis encampar, porque é um projeto que impõe luta, desgaste com o Tribunal de Justiça, porque, naturalmente, se encampado e se abraçado pelos poderes da Bahia, e nós acreditamos que há de ser abraçado, isso significa que o presidente vai ter reduzida a sua liberdade de dispor de um valor da arrecadação das custas. Então, todas as vezes que nós temos redução de poder, naturalmente que nós temos resistência, mas cabe à ordem ser a voz desta transformação, porque eu volto a dizer, o Pacto pela Justiça, ele é possível, ele é viável, é a única alternativa hoje para que nós possamos reestruturar o Poder Judiciário no Estado da Bahia. Contudo, impõe que nós tenhamos uma ordem independente, que não tenhamos um presidente ou uma presidente pedinte de cargos perante o tribunal e que nós tenhamos a força e o equilíbrio para suportar os desgastes que advirão seguramente. Um abraço, Matheus Beltrão, advogado ligado na gente também aqui. Eu vou para o intervalo 7h40 e volto já para seguir aqui a entrevista com Ana Patrícia Dantas Leão, candidata à presidência da OAB Bahia. 7h40. Agora na Bahia são 7h mais 44 minutos. Urgente. Adelson Carvalho. Ana Patrícia Dantas Leão, candidata à presidência da OAB Bahia, é a nossa entrevistada sabatinada de hoje, aqui no nosso Sociedade Urgente. Olha, ouvinte de Sociedade, alguém já ouviu falar, alguém já percebeu a campanha da OAB na rua? Porque chama a atenção. A campanha da OAB chama a atenção. Às vezes eu pergunto a alguns colegas internamente aqui na TV e na rádio, alguém já percebeu isso? Adelson, parece campanha de prefeito, parece campanha de governador, parece campanha de senador, de deputado federal, né? E chama muito a atenção. Porque, afinal de contas, são quantos mil advogados na Bahia? Nós temos 62 mil advogados ativos, mas acreditamos que destes ativos, 50% estejam aptos para votar, porque precisa estar adimplente. Por que tanta gente não está adimplente? O que é que isso traz, assim, de pensamento da candidata? A senhora já apurou isso, já investigou? Por que tanto advogado não está adimplente com a OAB? Seria o quê? Seria aquele advogado que não está satisfeito? Seria aquele advogado que não está recebendo o que ele imaginava que fosse da sua ordem? Que eu acredito que o cidadão que se forma em direito e se torna um advogado, ela quer ser uma pessoa para contribuir com a sociedade. Eu acho que é um conjunto de fatores.
Nós temos inicialmente uma inadimplência muito decorrente de um empobrecimento da advocacia. A advocacia da Bahia, ela hoje é considerada a mais pobre advocacia do Brasil. Nós somos a advocacia mais pobre do Brasil e, diante da necessidade, naturalmente que o pagamento de anuidade não se torna uma prioridade. A pessoa vai pagar a escola de filho, condomínio, vai se alimentar, a prioridade deixa de ser o pagamento da anuidade. Até porque não vai deixar de exercer a profissão por isso, né? Exatamente. Para além deste fato de um empobrecimento da advocacia no estado da Bahia, existe também uma falta de credibilidade da instituição. A advocacia está deixando de acreditar que a ordem possa ser a sua entidade de proteção. Os advogados não acreditam mais, então existe uma falta de credibilidade. Alguns colegas, por exemplo, nós estamos há 7, 8 dias da data das eleições, que vai acontecer em 19, e vários colegas ainda ou não definiram o voto ou sequer estão acompanhando o processo eleitoral porque eles não se sentem representados pela instituição. Candidata, caso a senhora seja eleita, né, quando é que toma posse primeiro? Quando é que toma posse? 1º de janeiro de 2025. 1º de janeiro. Primeiro, né? Caso a senhora seja eleita, qual a sua primeira providência, qual a sua primeira grande ação à frente da OAB Bahia? Nós temos muitas. Sendo eleitas, no dia 1º de janeiro, como nós acreditamos que nós seremos, a primeira medida vai ser uma auditoria fiscal e contábil na OAB da Bahia e na Caixa de Assistência dos Advogados. Nós vamos apresentar aos poderes, através do diálogo inicialmente, o Pacto pela Justiça. Vamos iniciar uma campanha intensa pelo fim e extinção dos cartórios integrados na Bahia, que é uma violência ao exercício da advocacia. Vamos, seguramente, na primeira sessão do nosso conselho, estabelecer um piso ético salarial para a advocacia, para os jovens advogados no nosso estado. Vamos iniciar um projeto de aproximação do interior da capital, descentralizar a Escola Superior de Advocacia. Todas as subseções precisam ter diretorias da escola. Nós precisamos valorizar a docência do interior. Vamos trabalhar também pela valorização da hora-aula dos docentes. Eles não são valorizados no nosso estado. Nós temos muitos projetos, mas seguramente, e para lhe responder quais as medidas mais importantes e imediatas, auditoria. Nós temos uma ordem que não faz prestação de contas desde 2021. Isso é muito sério. Nós temos um completo vazio no que diz respeito ao uso do dinheiro coletivo. Eu uso a expressão coletiva, considerando que a ordem não é auditada nem fiscalizada pelos tribunais de contas, mas esse dinheiro é coletivo e, portanto, sujeito à prestação de contas para a sociedade. Nós não temos. Qualquer advogado, neste exato instante, que acessar o site da OAB e lá no site acessar o link Portal da Transparência, vai ver a arrecadação anual, 48 milhões, o saldo atual, cerca de 1.700.000 a 2 milhões, e entre os 48 milhões e o saldo, um vazio. Não existe informação dos gastos. Se o mesmo colega tiver a curiosidade de acessar também neste instante o site da OAB do Distrito Federal de Minas Gerais de São Paulo, lá vai ter a arrecadação anual, todos, absolutamente todos os contratos firmados pelaquela instituição, os prestadores de serviços, os valores, as datas da realização, o valor dos servidores, quanto foi gasto em cada evento, absolutamente tudo. A OAB da Bahia é uma caixa preta neste último triênio quanto à utilização dos recursos públicos, e nós temos um colega extremamente corajoso que se chama Dr. Abel Nunes, que ele veio do extremo sul da Bahia. Veja, Adelson, ele percorreu 1.000 quilômetros para ter acesso às informações das prestações de contas, porque a atual presidente negou passar para ele por e-mail essas informações. Ele então envia um e-mail pedindo acesso. Ela disse que não passaria, mas que ele poderia vir até a seccional e ter acesso. No mesmo dia ele concorda. Ela demora mais de 30 dias para responder. Quando responde, diz que precisa agendar um dia e um horário. Ele aceita.
Só faz um pedido, marque pelo menos com 3 dias de antecedência, considerando que eu moro no interior. Mais 40 dias para responder. Finalmente chega o grande dia para ele ter acesso às contas da ordem e ele vai acompanhado por contadores especialistas em orçamento e finanças públicas. E ele constata que no período em que a candidata se arvorou a sair da advocacia e migrar para a magistratura, houve um gasto de 10 milhões de reais entre publicidade, passagem aérea, hospedagens e contratos de prestação de serviços não identificados. Este colega, ao requerer naquele momento explicações aos funcionários da ordem que estavam acompanhando o momento, ele foi gentilmente convidado a se retirar da OAB e foi encerrado aquele momento de conhecimento das prestações de contas. Este fato foi denunciado pelo colega Abel Nunes em entrevistas, em matéria de jornal, através dos grupos de WhatsApp, e até o presente momento a ordem não deu esclarecimentos sobre as contas. Semana passada, ele retornou a Salvador para continuar o acesso às informações e ele não pôde porque a informação fornecida foi no sentido de que, considerando que a atual presidente está em campanha, ele não poderia ter acesso às contas. Considerando que o atual tesoureiro está em campanha, ele não poderia ter acesso às contas, mas as contas poderiam ser vistas após a data das eleições. Então, percebam que nós temos uma ordem que ela é, como eu disse no início, ela é completamente antidemocrática, mas também ela é abusiva, porque a prestação de contas é um dever da ordem e um direito de toda advocacia. Nenhum advogado deveria passar por esse tipo de constrangimento para ter acesso às contas da ordem. E um detalhe, quem aprova as contas da ordem é a própria ordem. Não é um órgão externo. A própria ordem aprova as suas contas e não publiciza as contas, não presta conta dos gastos realizados. Então, quando você me pergunta qual medida nós vamos ter, acreditem, nós temos como candidata a diretora tesoureira Isabela Bandeira, que é uma colega advogada da mais alta qualidade, tributarista respeitadíssima no nosso estado, e nós vamos ter o melhor portal da transparência das seccionais do Brasil, porque nós não temos o que temer, nem temos o que esconder. Ao contrário, nós queremos a transparência. Tem duas perguntas aqui para a senhora, do nosso público. A primeira é, a senhora tem apoio de algum desembargador? A segunda é, a senhora tem pretensão política fora da OAB? Veja, eu não tenho apoio declarados. Eu sou abraçada pela Advocacia da Bahia. A Advocacia da Bahia acredita muito na minha capacidade de gerir a ordem com independência, sem subserviência. Agora, eu sou uma advogada que não sou turista no Tribunal de Justiça, nem na Justiça da Bahia. Eu sou uma advogada que atuo há 22 anos, realizando audiências, sustentações orais, apresentando memoriais. Eu advogo, Adelson, com uma qualidade que é a maneira que eu encontrei de competir com as grandes sociedades de advocacia. Então, eu atendo o meu cliente, eu faço as minhas petições, eu despacho com os magistrados, eu faço as minhas audiências, eu faço os meus recursos, eu confecciono, eu entrego os meus memoriais, eu vou conversar com cada desembargador, eu vou a todas as sessões sustentar. Não tem esse processo de Ana Patrícia Dantas Leão sem que eu esteja na tribuna sustentando. Então, eu sou uma advogada respeitada pelo tribunal. E as pessoas confundem isso. Agora, o que nós temos que falar é que apoio quem tem é a chapa da situação que tenta a reeleição. Porque a atual vice-presidente, que é a doutora Cristiane Gurgel, todos os eventos institucionais, ela está lá com o marido, que é desembargador, ao lado dela. Isso é apoio. Porque ele pode não falar, mas ele está ao lado dela, nos eventos institucionais da OAB. E nós temos um Tribunal Regional do Trabalho com vários desembargadores. Somente ele aparece nos eventos. Isso é apoio. E a situação precisa respeitar a minha trajetória na advocacia. Eu tenho uma trajetória. Eu não caio de paraquedas. Eu sou conhecida e respeitada pelo meu trabalho, pelos juízes de primeiro grau, pelos membros do Ministério Público, pelos servidores. Eu chego no fórum
Eu sou convidada para tomar café com o pessoal da segurança, com os porteiros, com os servidores, porque eu estou transitando naquele ambiente desde que eu estagio no 3º semestre. E eu trato com o mesmo respeito, a mesma empatia, o porteiro e o presidente do Tribunal de Justiça. Então, eu sou uma advogada respeitada, mas não apoiada. É muito diferente. Agora, se existem profissionais do Poder Judiciário que torcem, torcida, pode haver e eu espero que tenha. Agora, apoio, isso não. Quem tem apoio de desembargador, quem tem apoio de política é a turma da situação, que está completamente aparelhada com a ordem, aparelhada por partido político. Ana Patrícia, não. A segunda pergunta foi: a senhora tem pretensão política fora da OAB? Não. A minha pretensão é na OAB, para a advocacia, em prol da advocacia. Eu defendo uma ordem supra e apartidária. Eu defendo uma ordem que dialogue com todos os poderes e todos os partidos, até porque o Pacto pela Justiça, que é a nossa principal bandeira, ele depende de diálogo com todos os poderes, com os partidos políticos, com o governo, com o tribunal. Então, eu sou uma candidata e uma profissional que eu dialogo, que eu transito, mas eu não tenho relações nenhuma, eu não sou conflitada com nenhum partido, eu não sou conflitada com nenhum presidente de tribunal, eu prezo pela minha independência, porque sendo eleita, e eu acredito que desta vez eu serei eleita, eu serei uma presidente que irei ingressar nos ambientes com a independência e a autonomia que todo presidente de ordem deveria ingressar para negociar benefícios para a advocacia e nunca para si próprio. Candidata, são 3 minutos até as suas considerações finais. Me chamou a atenção quando a senhora disse aqui que a advocacia baiana é a mais pobre do Brasil. Isso é muito triste, né? Domingos Arjones, ligado na gente, ele acompanhando aqui. E eu gostaria de saber, né, por que a advocacia baiana é a mais pobre do Brasil. Isso é muito triste para a gente. Porque a advocacia é mais abandonada. Você veja um colega advogado receber R$ 2,50 para analisar um processo, R$ 10 para realizar uma audiência. Nós estamos vivendo o pior momento da advocacia no estado da Bahia e nós temos uma ordem que não enxerga que nós estamos vivendo o primeiro triênio pós-pandemia, Adelson. Este triênio que está encerrando é o primeiro triênio pós-pandemia, onde nós tivemos os tribunais fechados por 2 anos, a advocacia passando necessidade a ponto, e todos devem se recordar, de ter recebido cesta básica, que foi humilhante, um profissional entrar em uma fila para receber cesta básica. Eu recebi recentemente uma colega do meu escritório, ela advoga e nos horários vagos ela lava roupa. Todo mundo pode dizer que é uma profissão digna, mas ninguém quer. Então, assim... Romantizar, né? Não, todo mundo pode dizer, a coisa é honesta, é uma profissão honesta, mas ninguém quer estar lavando roupa para fora, todo mundo quer advogar. Nós temos colegas que estão aí rodando no seu horário vago Uber, todo mundo pode dizer que é uma profissão digna, e mas nós queremos estar aonde? Nós queremos ter o nosso escritório, nós queremos ter a nossa carteira, nós queremos estar nos tribunais, nós queremos crescer dentro e pela nossa profissão. Então, as pessoas romantizam porque não querem enxergar o verdadeiro problema. Somos a advocacia mais pobre do Brasil, temos a instituição que mais nos abandona, é uma instituição que não tem uma luta em 3 anos. Eu vou fazer aqui uma pergunta, não para quem apoia Ana Patrícia, eu vou fazer uma pergunta para quem apoia a manutenção deste projeto. Qual a grande realização da atual gestão? E eu tenho certeza absoluta que vai parar um silêncio enorme, porque não tem resposta. Ok, candidata, 8 horas em ponto, conforme combinado, 2 minutos aqui para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Advocacia do Estado da Bahia pelo abraço que nós estamos recebendo, pedir que no dia 19, apesar de acontecer no meio de um feriadão e de todos os obstáculos que a atual situação está criando para que a advocacia não vote, não viajem, participem desse processo eleitoral, é muito importante, vamos votar 52 pela mudança, 52 por uma ordem que seja para todos nós, com inclusão e sem privilégios. A senhora tem 1 minuto ainda. Tem 1 minuto ainda? Tem. Então, dizer para a turma do interior e para os jovens advogados,
Não deem a sua imagem, a imagem do jovem, para um projeto que apenas explora a condição de vocês, da juventude, que os enxergam como número eleitoral, mas que não investem verdadeiramente na sua condição de trabalho, na sua profissionalização, e que está aí a todo tempo trabalhando para que vocês não progridam, para que vocês continuem sendo número eleitoral para a preservação de um projeto que já deu o que tinha que dar, e precisamos mudar no estado da Bahia uma OAB independente, com uma presidente que ame a advocacia e que não se sinta deslumbrada pela possibilidade de migrar para a magistratura. Este é o meu recado. Ok. Doutora Ana Patrícia Dantas Leão, candidata à presidência da OAB Bahia. Muito obrigado por sua participação aqui. Né? Foi rápido. A nossa sabatina voou, não foi? Eu queria mais. A senhora vai voltar em uma outra oportunidade, na condição de advogada, de família, para a gente fazer uma entrevista aqui bem esclarecedora, tá bom? Agradeço muito esse momento. Felicidade. Um abraço à assessoria da candidata, um abraço para você, Domingos Arjones. Encontrei com ele sábado lá no leilão Nelore Jacurici. Um abraço aí, lá em Coração de Maria, Bahia. Doutora, um abraço, viu? Felicidade. Coloca um